E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu estou aqui com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Nós vamos falar sobre a decisão do Copom de levar a Selic em 1,5 ponto percentual para 7,75% e a repercussão que isso pode ter na economia, no mercado financeiro. Pedro Paulo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, o mercado estava com projeções muito dispersas, né? Se falava desde um ponto que o Copom tinha sinalizado na reunião anterior até 2,5% de alta. Veio 1,5%. Você acha que isso muda as expectativas, leva a uma convergência das apostas do mercado? Eu acho que o mercado já tinha se preparado em grande medida para essa mudança. De fato, na reunião passada, 5 semanas atrás, o Banco Central sinalizou um aumento de mais 1%. Então, inicialmente estava todo mundo preparado para mais 1%. Aconteceram coisas no meio do caminho, coisas negativas para a trajetória esperada da inflação. Eu acho que a mais importante foi a mudança do regime fiscal, né, com a incorporação do estouro do teto e toda essa discussão que veio da semana passada. E a inflação veio dando sintomas claros de manutenção num patamar elevado. Né, o IPCA 15, que é medido até o dia 15, ele veio acima do esperado, veio 1,20, é um número bastante elevado, e isso acabou confirmando que o Banco Central precisaria mudar a trajetória. Então, quando ele mudou para 1,5%, boa parte do mercado já precificava isso, já tinha colocado nos juros praticados em mercado nos títulos públicos, em juros futuros, já vinha com 1,5%. Tinha gente acreditando em 1,75%, até em 2%, e gente que ficava em 1,25%. Mas a grande maioria veio em 1,5%. E vai repetir a dose, né? O Banco Central já sinalizou, deve acontecer isso mesmo. É quase impossível ele diminuir a dosagem, ele pode talvez até promover um aperto maior, porque ele fala na possibilidade de um efeito contracionista sobre a economia. A gente já tem visto a revisão das projeções de crescimento para pior no ano que vem. Você acha que esse novo ritmo intensifica essa revisão aí do PIB de 2022? Eu acho que a boa parte das revisões já aconteceu ao longo dessa semana. Nós mesmos revisamos lá na Nova Futura, a gente estava com um número entre 1,5% e 2%, viemos para um número abaixo de 1%. Tem gente com PIB negativo para o ano que vem, justamente porque a coisa mais importante que a gente observa para olhar o futuro é a capacidade do país de colocar as principais variáveis macroeconômicas numa trajetória conhecida. A política fiscal ficou num resultado indeterminado para a gente. Hoje, inclusive, estão tentando votar a PEC dos precatórios, incluindo mais coisa para estourar o teto. Só que tem obstrução também, talvez o governo não consiga essa mudança que ele pretende, porque tem partido se posicionando contra, mesmo com o apelo do Auxílio Brasil, é exatamente por essa questão fiscal, não é? E tem também a posição de políticos querendo tirar mais um pedacinho lá, né? Mais emenda do relator, mais emenda parlamentar, fundo eleitoral maior. Pois é, e quem em tese zelava por isso era, vamos dizer, a PEC do teto, né? Ela dizia, olha, você não pode gastar mais do que esse limite, e o guardião de tudo isso, que é o Ministério da Economia, vamos dizer, ele fez uma conciliação grave com o setor político e abandonou essa tese. E isso deixou o mercado já bastante, vamos dizer assim, em dúvida em relação à capacidade de cumprir as metas no futuro. E quando isso acontece, o dólar é afetado. Quando o dólar é afetado, 55% da nossa inflação é combustível, é comida e é energia elétrica. E tudo isso é muito influenciado pelo dólar nos dias de hoje. Então a inflação futura também fica perturbada. E com a inflação futura ficando perturbada, a taxa de juros sobe. E quando a taxa de juros sobe, no mercado mesmo, não na Selic, que foi determinado pelo Banco Central hoje, taxa de juros para 2025, 26, 27. Quando a taxa de juros sobe, o crédito fica mais caro para as empresas e para as famílias e as nossas projeções de crescimento derretem. Então, quanto mais gasto público, mais inflação. Quanto mais inflação, mais câmbio. Quanto mais câmbio, mais taxa de juros. É assim que funciona e o Banco Central veio reagindo a isso. Agora, em tese, juro mais alto deveria ter um outro impacto, que seria atrair capital para o Brasil e, através desse ingresso maior de recursos, se derrubar o dólar, né? Fazer com que ele voltasse para um patamar mais baixo. Tem essa possibilidade nesse ambiente de incerteza? Não tem. Eu vou perguntar para você, porque eu sei que você lembra. Você lembra como é que foram os últimos meses do governo Fernando Henrique Cardoso, quando tinha aquela eleição?
o Banco Central tentando segurar o câmbio, subindo a taxa de juros, e cada vez que ele subia a taxa de juros, o dólar subia junto. Quando você aumenta muito a taxa de juros, uma parte desse aumento já reflete o aumento da percepção de risco em relação ao Brasil. Então, o que está sendo dito é o seguinte, nós vamos tentar manter o que está aqui dentro do país, nós não vamos conseguir atrair mais ninguém. Então, isso não tem um efeito tão positivo sobre o dólar nesse campo. O que ele pode fazer, se a taxa de juros for aumentada de maneira suficiente, a sinalização do Banco Central for positiva, as expectativas para o futuro se acomodam, isso faz o dólar se acalmar e, aos poucos, o fluxo de capitais volta ao normal e o dólar pode até dar uma caidinha lá na frente. Agora, pelo impacto sobre a atividade econômica, sobre o consumo, você acha que pode haver uma melhora das projeções de inflação para o ano que vem? Porque a meta é 3,5%. A gente está vendo as projeções acima de 4%. Não é? Você acha que pode ter uma reversão desse processo? Tão cedo não, Denise. Sinceramente, eu acho que a inflação do ano que vem está mais para 4,5%, 5,5% do que para 3,5%, 4,5%. Estouro do teto de novo. É o estouro do teto, a indeterminação. Aí do teto da meta, né? Teto da meta, nós estamos estourando tudo. E o ano que vem é um ano, a gente precisa fazer essa conta. O ano que vem, nós já começamos a planejar o que acontece daqui a 12 meses. Daqui a 12 meses é outubro do ano que vem. O ano que vem tem eleição. A eleição traz mais incerteza para a gente. No ambiente de baixo crescimento ainda, os políticos ficam mais tentados a responder aos seus eleitores. Então, mais indeterminação na política fiscal. O ano que vem é possível que o cenário externo não esteja tão favorável como está hoje. E não deve estar, inclusive o próprio Banco Central citou no comunicado hoje do Copom, a dificuldade dos bancos centrais em controlar a inflação no exterior também, e a gente deve ter mudança na política que mais reflexo por aqui para o Brasil, que é dos Estados Unidos, né? Exato, a gente vai possivelmente começar um ciclo de alta nos Estados Unidos. Então você vai ter eleição, você vai ter uma política monetária global um pouco mais altista. Uma coisa que nos preocupa também é a capacidade dos nossos reservatórios das hidrelétricas atenderem a demanda, porque elas vão começar com os reservatórios mais baixos no ano que vem do que começou esse ano. E o Banco Central, inclusive, está considerando a manutenção dessa bandeira por um bom tempo, essa de escassez hídrica, e depois, no ano que vem, a bandeira vermelha nível 2. Isso. Eles não estão considerando com uma reversão da gente chegar à bandeira verde, por exemplo, né? É porque estão levando isso em conta, né? Esse ano a gente começou o terceiro trimestre, que é quando começa a ficar mais seco, a gente entrou nesse período com os reservatórios baixos. Nós provavelmente vamos entrar no segundo trimestre do ano que vem, portanto, de 2022, com os reservatórios mais baixos do que nós estávamos em 2021. Então, isso para a gente que trabalha em fazer projeção, ser um pouco mais defensivo, em atender os nossos clientes de maneira adequada e protegendo dos riscos inflacionários, acende um alerta para a gente. Fala, olha, é possível que a inflação, então, por conta de tudo isso, exterior, eleições, dólar e energia elétrica de novo, é possível que a gente veja a inflação mais próxima de 5, 5,5 do que de 4, 4,5. Agora, a gente tem ainda alguns indicadores em recuperação. A gente viu nessa semana, por exemplo, os dados do CAGED, apesar de abaixo do esperado em geração de vaga formal, vieram bem. E tivemos hoje a PNAD também com queda da taxa de desemprego, uma queda até importante, né? Absorvendo a mão de obra que está entrando, ainda que a qualidade dos empregos criados não seja das melhores, diminuiu massa salarial, diminuiu média de rendimento, tem uma recuperação e as contas públicas estavam em recuperação, não é? Isso que chama atenção também. O mundo não é fácil para quem faz análise econômica, é difícil, a gente tem os números indo e vindo, mas demorou um pouco. A gente tinha um cenário um pouco melhor há 6 meses atrás, há 7 meses atrás, não só para a inflação, para crescimento, mas para o mercado de trabalho também, né? O que surpreendeu positivamente foi a arrecadação de fato, mas o mercado de trabalho ele está um pouco atrasado em relação ao que a gente esperava. Só retomando o que a gente esperava um tempo atrás. A gente esperava uma recuperação mais intensa no segundo semestre por conta dos efeitos positivos da vacinação. A gente estava esperando uma reabertura da economia mais intensa, mais eufórica, vendo o varejo vendendo mais, empregando mais. E o que a gente viu repetidas vezes foi um comportamento abaixo do esperado. Então vamos ver como é que se comporta o Natal, vamos ver como é que as coisas vão acontecer.
para, enfim, projetar as melhoras para o primeiro semestre no mercado de trabalho. Eu vou ser franco, eu estou um pouco mais cauteloso do que eu estava 6 meses atrás. Eu acho que vai ser mais lento, sobretudo por conta dos efeitos do aumento da taxa de juros. E tem problema da renda por causa da inflação mesmo, né? E é uma inflação de produtos básicos, serviços básicos que estão subindo. Né? Então, há uma perda de poder de compra, as pessoas ficam com mais cautela no consumo. Infelizmente, a renda média do brasileiro está ali em R$ 2.300, né, urbana. E quem ganha esse salário compra uma cesta de consumo que é altamente concentrada nisso que subiu demais de preço, que é alimento, energia elétrica, transporte, gás. Isso tem um peso, a renda real cai. Então, o que a gente está imaginando é que o que vai continuar dando uma dinâmica positiva para a economia brasileira é novamente o setor exportador, ele vai continuar indo bem, o setor interno contribuindo um pouco menos e a recuperação do emprego indo com essa dinâmica, né? Surpreendendo positivamente em alguns momentos, não tão positivamente em outros, mas a rigor isso vai depender, né, do arranjo que vai ser feito, na minha opinião, em termos de política fiscal daqui para frente. E política em geral, não é? Como é que vai ser essa negociação? Agora, só mais uma observação, né, Pedro Paulo? A gente continua com o juro negativo, abaixo da inflação. A inflação acumulada em 12 meses passou de 10%. Taxa Selic subiu para 7,75%. Se você fizer o cálculo da inflação passada contra a taxa Selic, eu concordo com você. Mas se você olhar para frente, né, a taxa de juro para 2024, por exemplo, ela está sendo negociada a 10,60, 2025 a 10,60. Então, se você pegar a inflação de 4,5% para os próximos meses, para os próximos anos, a taxa de juro real embutida aí é gigante. A taxa de juro de um título pós-fixado do Tesouro Nacional, portanto, que não tem risco de crédito nenhum. Então, é o título seguro. E está sendo negociado a mais de 5%. Então, a taxa de juro real, essa que a gente vai pagar lá para frente, nós, a gente, que eu estou dizendo nós, que quem paga é a gente. Né? Quem vai pagar somos nós e ela está subindo. Essa está subindo, a que passou, passou. É isso. Eu conversei aqui com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado pelo convite, Denise. Uma boa noite a todos. Com vocês.